Olá, este é um podcast sobre o filme Lua Nova, filme norte-americano do ano de 2009, continuação do filme Crepúsculo de 2008, o qual eu já fiz um podcast, depois vocês podem voltar e dar uma conferida. O filme Lua Nova foi dirigido pelo diretor Chris Weitz, com produção de Vicky Godfrey e Karen Rosenfeld. O roteiro foi escrito pela Melissa Rosenberg, a mesma do que roteirizou o filme Crepúsculo de 2008. O filme teve distribuição da Summit Entertainment, ou seja, quem distribuiu o filme foi a Summit Entertainment nos Estados Unidos e no Brasil. O filme foi distribuído pela Paris Filmes, assim como Crepúsculo. O lançamento de Lua Nova se deu no dia 16 de novembro de 2009 nos Estados Unidos e no Brasil, 4 dias depois, dia 20 de novembro de 2009. O orçamento do filme foi de 50 milhões de dólares, com uma bilheteria de 709 milhões de dólares, ou seja, o filme teve um lucro gigantesco em comparação com o primeiro filme. O filme Lua Nova, ele se tornou o filme que mais arrecadou em sessões de abertura em plena meia-noite na época do lançamento, angariando 26 milhões de dólares em 3.514 salas de cinema nos Estados Unidos da América. E para quem não sabe, aqui no Brasil, o filme estreou em primeiro lugar nas bilheterias, como já era de se esperar, porque essa altura o filme já tinha ganho aqui no Brasil muitos fãs, assim como em outros países ao redor do mundo. Aqui no Brasil, estreou em primeiro lugar, assim como em vários outros países, onde ficou por 4 semanas assim, consecutivas, em primeiro lugar nas bilheterias. E no dia 8 de dezembro, o filme acumulou uma renda de 34 milhões de reais aqui no Brasil, com um público de aproximadamente 4 milhões de pessoas. Ou seja, assim, aqui no Brasil, na época, ele também bateu marcas que superaram filmes nacionais. Filmes nacionais aqui no Brasil, por curioso e até engraçado, eles não atraem tantas pessoas para o cinema quanto os filmes dos Estados Unidos e de outros países, mas mais dos Estados Unidos, que é o país do cinema, né, vamos dizer assim. E os filmes nacionais, eu ainda pretendo gravar podcast sobre filmes nacionais, mas os filmes nacionais, eles não têm tanto interesse do público, muitas vezes porque não tem histórias assim, vamos dizer, atrativas, histórias que não cativem o público, não são filmes assim que são pro mainstream, vamos dizer assim, quando tem filmes, uma pegada mais cult, aquela coisa toda. Mas nós temos alguns exemplos de filmes nacionais que se popularizaram, né, na cultura brasileira, como Tropa de Elite, Cidade de Deus, Central do Brasil. São filmes que marcaram uma geração, que são muito bem comentados até hoje, que também tiveram boas bilheterias aqui no Brasil e tiveram uma repercussão muito boa fora do Brasil, nos Estados Unidos, nos outros países, enfim. Agora vamos voltar para o Lua Nova. No elenco, nós temos alguns rostos novos, né? E para o elenco fixo, né? Nós temos Kristen Stewart retornando como Bella Swan aqui no segundo filme. Ela e o Edward, eles têm um breakup, um término. Eu já vou falar dessa cena. Eles têm um término e a Bella aqui nesse filme, ela tá mais triste, mais depressiva. Não que no outro filme ela já não fosse isso, mas é porque aqui ela ainda... Muito se criticou a atuação da Kristen Stewart porque ela fazia a mesma cara de Seul o tempo todo, aquela cara de paisagem, não tinha muitas reações. É que nem, como eu falei no podcast do Poderoso Chefão Parte 3, que a Sofia Coppola, ela teve sua atuação muito criticada perante os críticos de cinema e até o próprio público da franquia Poderoso Chefão. Ela teve uma atuação muito criticada, mas é como eu já falei, a personagem dela não exigia muito, então deu pro gasto. Aqui no caso da Bella Swan, por ser a protagonista, né, e pela história ser vista e comentada aos olhos dela, então a gente esperava uma atuação com mais energia, com mais carisma, que convencesse o público. Você percebe que a Bella, ela faz aquela cara de paisagem
tempo todo e bastante deprimida e triste, mas em nenhum momento você vê ela chorando para valer. E isso é um ponto a ser discutido, porque ela não chora nesse filme nem nos outros filmes, nem quando no momento em que o Ed termina com ela e que ela fica desesperada, nem assim ela chora. E nem no outro filme, quando ela pensa que a mãe foi sequestrada pelo vampiro James, que a gente sabe que foi uma armadilha dele para pegar a Bella, nem assim ela chora, ou seja, ela só fica com aquela cara, tenta forçar o choro, mas não sai nada. Eu acho que mas como essa franquia Crepúsculo ela foi criticada do começo ao fim, então eu acho que isso passou batido por muitos fãs que estavam focados no romance do casal. Mas esse filme, apesar da atuação dela, ele tem muitos pontos fortes e poderosos que eu já vou comentar logo a seguir. E retornando para a personagem, a Bella, que ela está mais triste, ela se aproxima do Jacob Black, interpretado pelo ator Taylor Lautner, que nesse filme precisou ganhar mais peso para fazer a fase lobisomem dele, né? Aqui ele ganha muito mais destaque, e como os lobisomens são homens fortes, né? Tal, ele precisava dar ganhar mais peso, não no sentido de ficar gordo, no sentido de ganhar massa muscular, de ter mais braços, tanquinho definido, braços mais robustos, esse tipo de aspecto físico. E o Jacob, ele se aproveita nesse momento triste da Bella, se aproxima da Bella, né? Se aproxima sim porque ela vai atrás dele. Como uma forma de escape, ela usa ele como um tampão, como um band-aid para o machucado dela. Ela se refere a ele muito assim durante o livro. Que quando ela tá com ele é como se toda a dor sucumbisse. Mas aí quando ela se afasta dele, a dor, né, o sofrimento pela perda do Edward volta. E isso porque ele só largou ela, não foi uma coisa que ele morreu. Para ela é como se ele tivesse morrido. Ele é muito duro com ela, muito babaca e escroto com ela quando vai terminar com ela. Porque ele poderia simplesmente sumir e pronto. E ele ainda fala muita coisa que deixa ela muito deprimida e deixou o público na época um pouquinho revoltado, porque o público achou que ele pegou um pouco pesado com ela. Mas é como eu falei, a franquia, apesar de ser boa, ela é cheia de falhas, né? E essa é uma das falhas entre muitas que vão vir. A cada filme, as falhas na franquia só vai piorando. E o último filme supera tudo, mas eu ainda vou chegar nesse podcast. Continuando no filme, nós também temos o Billy Burke como Charles Swan, o pai da Bella Swan. Aqui, diferente do outro filme, aqui ele ganha um pouquinho mais de cena, mas nada assim de grande relevância para o personagem dele, porque ele aparece... Porque a maior parte do tempo ela fica com o Jacob, né? Não passa muito ela com o pai. Tem alguns momentos dela com o pai tentando incentivar ela a namorar o Jacob. Só que é claro que ela não faz nada disso. O pai ameaça devolver ela para a mãe, que está morando em Jacksonville, e ela se recusa, e a partir daí ela se aproxima da amiga dela, a Jéssica, como uma forma de tentar despistar o pai dela para ele parar de pegar no pé dela, porque ela só está triste. Só que para quem lê o livro, a tristeza dela é ainda mais profunda, assim. Você não sabe se você fica com pena ou com raiva dela. Pena pelo sofrimento, né? Uma pessoa em depressão. Depressão é uma coisa triste, e você não sabe se fica com raiva porque ela assim, chegou num nível de depender tanto dele que estar sem ele é como se ela não valesse bosta nenhuma. E eu acho que não é bem por aí que as coisas acontecem. Eu acho que a autora ela poderia ter definido a Bella como, apesar de ser uma pessoa muito apaixonada pelo Edward, mas uma pessoa que consegue se virar, né? Assim, sem ele. Tudo bem, ela ia continuar pensando nele, nos momentos deles, aquela coisa toda. Mas poderia ter mostrado a ela uma Bella um pouquinho mais independente. Independência é essa que a Bella só conquista quando ela vira vampira no Amanhecer Parte 2, porque depois que ela vira vampira, ela meio que não precisa mais do Edward pra porra nenhuma, porque ela já faz as coisas sozinha. Ou seja, se ele tivesse deixado a transformação dela ocorrer no primeiro filme, é claro, a gente não teria essa franquia toda, porque a franquia toda, pra quem não percebeu, gira em torno dessa vontade da Bella de querer ser vampira, e a cada filme aumentando ainda mais a necessidade e a vontade dela de ser uma vampira. É um negócio muito louco. E aí, quando chega na transformação, tipo, ela fica muito bem. Ela
não sofre nada, é impressionante. Mas enfim, né? Isso daí fica pro podcast em que ela vira vampira, que é o último da franquia. Agora a gente tá no segundo, então vamos focar no Lua Nova. Não quero estender demais esse podcast, porque é podcast longo demais, tem muita gente que larga no meio. Então vamos continuar. Se eu for falar só dos defeitos da Bella aqui, o podcast vai ser infinito. No filme, nós também temos a Rachel Live Free como Victoria, tornando como a temível, bela, ruiva, maquiavélica Victoria, que era a namorada que é. No caso, era porque ele morreu, era a namorada do James e ela retorna nesse filme. Claro, ela ganha muito mais destaque no terceiro filme, só que interpretada por outra atriz, mas esse não é o caso. O foco que é a personagem, dependendo da atriz. Mas é claro que a Rachel é muito, comparada com outra atriz, é muito mais bonita. Não que a outra não seja, mas ela é mais bonita. Ela tem aquele toque, aquele rosto angelical, uma mistura de rosto angelical com uma certa ruindade nos olhos, assim, uma coisa, um contraste muito interessante. Ainda mais para uma vampira. E a Victoria aqui, ela passa ela em alguns momentos, e também flashbacks e pensamentos da Bella, em que a Bella sabe que ela tá atrás dela e do Edward, né? Isso ficou bem claro na última cena de Crepúsculo, enquanto a Bella e o Edward estão dançando. Aparece a Victoria assistindo eles de longe ali, dando a entender, né? Já dando a entender que a franquia vai continuar e que ela quer se vingar dos dois pela morte do namorado dela, o temível James. Que nem eu falei, né? A morte do James deslancha. É o que é a chave inicial para a franquia deslanchar de vez. E a Victoria aqui, inclusive a Victoria, ela mata o Harry Clearwater, que era um dos chefes da tribo Clearwater, mas ele era muito importante na tribo Clearwater, que era a tribo do Jacob, né? De todo mundo ali que vira lobo, aí tem os chefes, né? O pessoal que é meio pai. O pai do Jacob, né, também tem muita importância nessa tribo Clearwater, que a tribo Clearwater não é só os que viram lobos, aí também tem os conselheiros. O Sir Harry era tipo um conselheiro da tribo Clearwater, assim, se vocês estão me entendendo, e ela mata ele, mas depois eu vou falar sobre essa cena. Ou não sei. Vamos continuar aqui que eu tô seguindo o roteiro, assim, a gente vai seguindo o roteiro para ficar bem interessante, para eu ir marcando pontos importantes. Continuando aqui, nós também temos no elenco o Ed Getty como Laurent. Ele retorna para esse filme como um ajudante da Victoria, né? Ele vai lá como um mensageiro da Victoria para sondar a área dos Cullen, para definir o melhor momento de atacá-los, né? Porque ela quer se vingar do Edward. E como a Victoria quer se vingar do Edward? Matando a companheira dele, no caso a Bella. Tipo, como o Edward matou o companheiro dela, que era o James, então ela acha que o justo nem é ela matar o Edward. Ela acha que o justo é ela matar a Bella, que é a namorada do Edward. Mas ela não sabe que eles terminaram e que ele foi embora, é claro. O Laurent, ele chega a saber que os Cullen abandonaram a Bella, só que ele não tem tempo de contar pra Victoria, porque logo que ele tenta matar a Bella, eu vou falar dessa cena mais a seguir, logo que ele tenta matar a Bella, aparecem uns lobos e dão cabo dele. Inclusive o Jacob de lobo, só que a Bella ainda não sabe que é ele, e que ele é um lobo. E por falar em lobos, nós também temos no elenco Chasky Spencer como Sam Uley, que é o chefe dos lobos da tribo Clearwater. A gente fica sabendo em Eclipse, eu vou falar disso mais a seguir, mas assim, um memorando rápido, que o Jacob, ele foi cotado para ser o chefe dos lobos, mas ele recusou porque não queria mandar em ninguém. Aí o papel de chefão lá dos lobos ficou pro Sam Ullen. Inclusive é o Sam Ullen que acha a Bella jogada no meio da mata e leva ela de volta pro pai dela, enquanto tá todo mundo procurando, desesperado pela Bella, porque ela sumiu. Em cidade pequena, não sumisse, ainda mais a filha do policial, ia dar o que falar, obviamente, né? E a Bella, mais uma vez, aparecendo a qualquer custo. E no elenco nós também temos a Ching Corey como Emily Young, a noiva do Sam, e também é vista pelos lobos de uma forma materna, assim, como se ela fosse mãe deles, né? E no terceiro filme a gente fica sabendo de um paranauê muito interessante entre o Sam, a Emily e a Lia, que é uma mulher lobo. Mas eu não vou falar dela aqui porque ela só aparece no terceiro filme. E
Também temos no elenco, aí sim, a gente ganha assim umas atuações assim consideradas por alguns até que boas, por outros nem tanto. Nós temos os Volturi. Lembra que eu ia falar que eu ia entrar em mais detalhes sobre leis dos vampiros? Então, é aqui que entra essas questões de leis vampirescas, vamos dizer assim, que é os Volturi. Quem são os Volturi? Os Volturi, eles são uma espécie de... é como se eles fossem os chefes, assim, né? Dos vampiros. São os vampiros extremamente poderosos, eles que mandam nos outros vampiros, vamos dizer assim. Vamos colocar assim, como se todos os vampiros fossem uma população e tivesse a presidência desses vampiros. Vamos imaginar como um império. Aí, quem é o imperador? No caso, não seria seria um grupo de pessoas. Então, eles, os Volturi, vamos dizer assim, que eles são os presidente, imperador, o chefe, o manda-chuva dos outros vampiros, ou seja, eles são quem definem os vampiros que vivem ou que morrem, quem se junta a eles, entendeu? Eles são os todos poderosos, assim, aqueles a quem todos os outros vampiros mais simples temem, né? E não querem, obviamente, morrer, né? Porque vampiro, apesar de poder viver para sempre, também tem algumas formas de poder morrer. E no clã dos Volturi, nós temos o Michael Sheen como Aaron, que é o poderoso chefão lá dos vampiros, né? Vamos dizer assim. Nós também temos a Dakota Fanning como a Jane. O Aaron, ele tem um poder de ler mentes como o Edward, só que a diferença é que ele, assim, com cumprimento de mãos, assim, ele já consegue logo de cara ler todos os pensamentos que a pessoa teve a vida toda. O Edward só lê o que a pessoa está pensando no momento. A Jane, ela tem um poder de, com seu olhar, provocar uma dor inexistente em qualquer pessoa, vampiro, assim. Tipo, não tem nada machucando essa pessoa, mas ela só com o poder do olhar, ela faz a pessoa sentir dor, muita dor. E também temos o Michael Welk como... não, aqui é... Eu tô pegando aqui o roteiro, desculpe, tem mais outros atores que interpretam os Volturi, mas eu só peguei aqui esses dois, o Aaron e a Jane, porque eles são os mais importantes ali dos Volturi, porque os outros são meio que capacho. A Jane, ela é o braço direito do Aaron, né? O Aaron, inclusive, né, ele conhece a Bella nesse segundo filme. Só tem 2 filmes em que o Aaron e a Bella se enfrentam, vamos dizer assim, que é nesse filme e no último, no Amanhecer Parte 2, mas ainda vai demorar um pouquinho para chegar lá. E os amigos da Bella, né, que eu nem comentei no outro podcast, são o Michael Welk, que interpreta o Mike Newton, que logo no primeiro filme a gente já percebe que ele gostou da Bella, né, por algum motivo inexplicado. Se fizer as contas, o Edward gosta da Bella, mas o Edward ainda tem a desculpa esfarrapada que começou a se interessar por não ler a mente dela e depois foi conhecendo ela, aquela coisa toda. Nós temos o Jacob, que também se interessou pela Bella. Ali a gente já consegue entender que ele gosta dela, que é tipo um amor de criança, porque na história do filme, a gente logo fica sabendo, logo no início do Crepúsculo, né, que a Bella e o Jacob, eles brincavam muito quando era criança, ou seja, ele provavelmente já gostava dela desde criança, aí ficou com esse sentimento para ele. Mas a gente pensa isso, mas no último filme, a gente tem um plot twist em relação aos sentimentos do Jacob com a Bella, que é deixar qualquer um de cabelo em pé. Você pensa, meu Deus, é uma decepção para quem shippava os dois, vamos dizer assim, é uma decepção muito grande, porque o último filme é cheio de plot twists, assim, de arregaçar. Como diz a Jojo Todinho, o pau vai torar. O pau tora no último filme. E o Michael, né, voltando pro Michael, ele é meio gamado na Bella, só que a Bella tá cagando pra ele, obviamente. Ela tá cagando pra ele, pro Jacob, pra todo mundo, menos pro Edward. Obviamente, continua com a mesma cara de paisagem de sempre. Eu tô reforçando, assim, as expressões da Bella, porque no segundo filme é que fica um pouquinho mais nítido essa falta de carisma nela. No primeiro filme, a gente ainda deixa tapear um pouco, né? A gente deixa passar muito pano. A gente passa muito pano porque o primeiro filme, aquela coisa toda. Mas por ser uma franquia que já tá começando a ganhar mais enredo, mais personagem, mais história, então a gente já pode exigir, assim, uma melhora na atuação delas, né? Mas aqui a coisa vai de mal a pior.
O mesmo acontece com a protagonista de 50 Tons de Cinza, a Dakota Johnson, mas depois eu falo disso. E no filme nós temos a atriz Anna Kendrick como a Jessica Stanley, a amiga da Bella. Uma daquelas amigas lá que até hoje eu não entendi porque ficaram amigas dela do nada. Assim como a Ângela, o Michael e o outro, Eric e os outros lá. Ela ganha aqui um pouquinho mais de cena, né? Principalmente porque, como eu já falei, a Bella, ela chama a Jéssica para ir pro cinema com ela, pro pai dela parar de pegar no pé dela, para ela não exigir que ela volte a morar com a mãe em outro lugar, porque ela não quer sair de Fox, porque em Fox ainda tem a essência dos momentos que ela teve com o Edward, já que ela não tem nenhuma foto, mais nada dele. Então ela quer sentir como se ele ainda estivesse perto dela, por isso que ela não quer sair de Fox de jeito nenhum. O que é curioso, porque no primeiro filme ela odiou o fato de ter que ir pra Fox, e ela mesmo decidiu ir pra Fox pra mãe dela poder viajar com o padrasto dela mais à vontade. Só por isso. E aí eu não comentei essa cena, né? Que ela até chega a falar umas coisas pro pai dela pra ela poder deixar ela sair de casa, porque como o James tá perseguindo ela precisa se esconder em outro lugar e quer deixar o pai seguro, né? Mas isso acontece no filme antecessor ao Lua Nova, né? E a gente percebe que eles têm uma vida pacata, que faz a mesma coisa todo santo dia, come a mesma coisa a cada dia, ou seja, é foda, né? Mas enfim. Agora aqui vamos pro meu top 10 de melhores cenas do filme Lua Nova. Em 10º lugar, eu fico com a cena da Bella, do Jacob e do Michael indo no cinema. O Jacob, ele é menor de idade aqui no filme, mas ele disse pro Michael que a Bella vai comprar o ticket dele para ele poder assistir o filme. E ela tá acompanhando ele, né? Porque nesse filme a Bella completa 18 anos. Ela fica assim, extremamente chateada porque é um ano a mais que o Edward, que vai ter 17 anos para sempre. Só que na verdade ele tem 109 na prática. Então ela vai continuar sendo mais nova que ele, mas, né? Cabeça de doido, já sabe como funciona. Eu não vou nem entrar nesse mérito. Eles vão pro cinema, o Michael ele não aguenta ver umas cenas de sangue, porque aqui, depois que a Bella termina com o Edward, ela não quer mais ouvir música romântica, nem filme romântico, nem nada relacionado com romance. Ela só quer coisa violenta, brusca, sangrenta, aquela coisa toda. E eles vão assistir um filme de ação e parece que é um filme de ação com muito tiro, muito sangue, aquela coisa bem bad boys mesmo. E o Jack tá lá, muito feliz vendo o filme. A Bella tá em outro lugar, com a cabeça em outro lugar, como sempre. E o Michael tá passando mal, porque ele não gosta desse tipo de filme, sabe? É um filme que faz a pessoa passar mal. Então, ele passou mal. E aí ele vomitou. Aí, na sequência, o Jacob e a Bella têm uma conversa na escada do cinema, né? Ele tenta se aproximar dela, mas ela se esquiva dele, como sempre, né? E essa cena, assim, dessa parte do cinema, assim, esse trecho todo, como todo, né? É bem interessante, por isso fica com o meu 10º lugar. E em 9º lugar, eu fico com a cena em que o Edward e o Jacob se enfrentam. Lá no final do filme, depois que o Edward ele retorna para Fox junto com sua família, e a Bella já sabe que o Jacob é lobo e tudo mais, aí o Edward e a Bella estão no carro do Edward quando o Jacob aparece no meio da estrada e o Edward diz pra Bella que o Jacob quer falar com ele. O Edward agradece o Jacob pelo tempo que ele ficou com a Bella, por ele ter cuidado da Bella, por ele ter salvo a Bella em momentos que ele não estava lá. O Jacob diz que não fez isso por ele, Edward, mas sim por ele mesmo, Jacob, e pela própria Bella e pelo pai da Bella. E o Jacob deixa bem claro que ele vai lutar pela Bella, para ter o coração da Bella, né? Pra Bella ser sua namorada. Só que eles têm um embate ali na frente, né? E o Jacob deixa bem claro pro Edward que se eles violarem a lei de matar ou transformar um humano em vampiro, que aí o pau vai torar, né? Aí sim o pau vai torar. E a Bella diz que não, que ele não tem direito de decidir nada sobre a vida dela, que ela que decide. E o Jacob já percebe que a Bella quer virar vampiro, ele já saca logo isso de cara e ele tenta fazer o pau torar, né, se virando o lobo pra pegar o Edward de jeito, só que a Bella se mete entre os dois e aparta a briga. Essa parte do enfrentamento também é muito boa. E logo na sequência, né, o Edward pede a Bella em casamento, aí o filme termina com a cara de paisagem da Bella, Lua Nova. E aí, em 8º lugar, eu fico com a cena em que o Jacob vira lobo pela primeira vez na frente da Bella, que é quando a Bella vai visitar o Jacob na casa dele.
e ela vê ele dormindo, e ela vê o outro grupo lá de vampiros, ó, de lobo indo na direção da casa dele. Ela enfrenta lá um dos rapazes que são lobos, né? O cara vira lobo na frente dela, ela fica chocada. Aqui, pela primeira vez, a Kristen Stewart teve uma reação coerente, porque a gente percebe medo na cara da Bella. Ela grita pro Jacob quando vê ele, pra ele fugir dali, só que aí ele vira assim, de humano para lobo numa questão assim, na fração de segundos. E a Bella ficou assim, extremamente chocada. Ela fica com expressão que qualquer um teria. Nessa cena, a Kristen Stewart ganha um pouquinho mais de coerência em termos de atuação. Ela faz uma atuação assim, melhor em comparação com outras cenas. Não, eu falo da atuação dela, mas tem os momentos em que ela atua assim, de acordo com o que a cena exige. E aqui foi um desses momentos, porque tem vários momentos que ela fica com aquela cara de paisagem, né? É porque nesse filme aqui, ela fazendo... Porque eu não sei, porque a Bella é meio bocó também, aí ela pode ter feito o que a personagem exigia, uma coisa sonsa e deprimida, só ia piorar o que estava ruim. E essa é a minha 8ª melhor cena, quando o Jacob vira lobo na frente dela, depois, né, eles conversam, entendem tudo e tudo mais. E em 7º lugar eu fico com a cena em que o Laurent tenta matar a Bella. A Bella, desesperada porque não consegue ter visões do Edward, a Bella descobre que sempre que ela se coloca em perigo, ela consegue ver a imagem do Edward, o que isso, assim, em termos psiquiátricos, não precisa nem ser profissional na área, qualquer leigo sabe que isso tem um nome grave, se chama esquizofrenia, quando você ouve vozes e vê coisas que não estão ali na prática, né? A Bella, além de deprimida, virou esquizofrênica nesse filme. A garota precisa de um tratamento assim pra ontem. E ela chega lá no lugar onde era o campo que o Edward levou a Bella uma vez no filme do Crepúsculo. E ela volta lá pra ver se consegue ver ele, mas ela consegue ver, mas não do jeito que ela esperava, porque ela encontra o Lawrence lá. Lá o Lawrence descobre que os Cullen largaram ela. E ele tenta matar ela, né? Vai matar ela do jeito tradicional mesmo. E só que aí, antes dele matar ela, em questão de segundos antes dele matar ela, aparecem vários lobos. Ele vê, sai correndo, né? Arrega total. E aí ele é morto. Por isso eu já comentei, né? Eu disse que ia falar dessa cena. Que ele não tem tempo de contar pra Victoria que os Cullens deixaram a Bella sozinha em Fox, porque ele morre. Aí nessa sequência aí tenta matar ela, vê os lobos, sai correndo como um belo arregão e aí morre, né? Fim pra ele. Fim pro James no primeiro filme, pro Lord no segundo filme. No terceiro filme, Victoria morre, né? Desculpa o spoiler, mas tem que dar, né? Vai um morrendo por filme. Aí no quarto filme, no final do quarto filme, que é o Amanhecer Parte 1, a humanidade da Bella morre. E no quinto filme, quem morre? Depois eu vou fazer o roteiro. Morre lá uma vampira cagueta lá. Mas eu vou chegar lá, né? Agora não. E em sexto lugar eu fico com a cena em que a Bella reencontra a Alice. Quando a Bella tá voltando, a Bella se atira de um penhasco. Eu já vou falar dessa cena. Ela se atira de um penhasco, o Jacob salva ela, né? E quando ele tá retornando com a Bella pra casa dela, pra deixar ela em casa, a Bella vê o carro dos Cullen, né? E ela reconhece o carro do Carlyle. E ela enfrenta o Jacob, depois entra dentro de casa e adivinha quem tá lá? Sim, ela mesma, Alice ou Alice, pra quem não quiser falar o nome dela em inglês. E ela encontra Alice, ou Alice, enfim, tá lá Alice. Não, Alice. Foda-se. Enfim, a Bella encontra Alice e elas têm uma conversa. Alice diz pra Bella que teve uma visão dela se atirando do penhasco. A Bella diz que ela não tentou se matar, que ali foi só por puro diversão e esporte, né? Uma pessoa... a Bella, a gente vai percebendo aqui que ela tem, nesse filme, só do Edward ter largado ela, ele já desencadeou 3 problemas psiquiátricos muito graves na Bella. O primeiro foi depressão, né? O segundo foi esquizofrenia e agora ataques de ansiedade misturado com uma crise de pânico, né? Ele desencadeou nela depressão, ansiedade e esquizofrenia. E um dos sintomas da depressão é o quê? Suicídio. Você sabe que se você se atirar de um penhasco, obviamente a probabilidade de morrer é grande.
E a Bella meio que tava cagando pra isso, né? Ou seja, de certo modo ela tentou se matar. Querendo ou não, ela tentou se matar sim. Ela quis se matar sim. Ah, porque eu queria ter uma visão do Ed. Não, ela tava querendo se matar mesmo. Chegou num nível de depressão que ali eu acho que nem internando mais tinha jeito. Porque, enfim. E aí essa cena do reencontro dela com a Alice é a felicidade que ela fica quando vê a Alice, até que convence bem. E aqui agora vamos pro nosso. Aí a Alice encontra o Jake bem na casa, ele e a Alice tem uma leve discussão, enfim. Mas isso daí aí já entra em outro mérito. Agora vamos pro meu top 5 de melhores cenas de Lua Nova. Em quinto lugar, eu fico com a cena em que a Bella, o Edward e a Alice enfrentam os Volturi na Itália. Por quê? Porque o Edward, ele pensa que a Bella morreu quando ele liga para casa da Bella e quem atende é o Jacob dizendo que o pai da Bella, o Charlie, foi pro enterro, que no caso é o enterro do Harry. Como eu falei, a Victoria mata o Harry. E o Edward pensa que a Bella morreu, né? E por que ele pensa que a Bella morreu? Porque a Rosalie, né, com a boa fofoqueira, diz pra ele que ela morreu. A Alice teve uma visão da Bella se atirando do penhasco, contou isso pra Alice e contou pro Edward que a Bella tentou se matar. E aí, com essa ligação que ele faz pra casa dela e o Jacob falando que o Charlie foi pro enterro, pronto, fodeu. O pau torou. Aí o Edward pensa que a Bella se matou. E aí ele decide se matar também. Como ele decide se matar? Indo até a Itália, pedindo para os Voltures matarem ele, porque qualquer vampiro pode fazer isso. Só que o Aro diz que não vai fazer isso, porque os poderes dele são muito preciosos para serem destruídos. E ele diz assim, você sabe o que eu vou fazer. O que ele vai fazer é se expor aos humanos. Lembra que eu falei no outro podcast que os vampiros não podem sair no sol, senão eles vão brilhar e vão chamar a atenção dos humanos. Então ele não pode fazer isso, né? Uma bela fada que é, porque aí os outros humanos vão ver ele brilhando, vão sacar que ele não é humano, vamos dizer assim. E é tudo que o Aro não quer, que os vampiros sejam expostos à sociedade. E com isso, automaticamente, ele é morto por desobediência, né? Aí, a Bella e a Alice têm uma visão dele sendo morto pelos Volturi, conta pra Bella. A Bella e a Alice vão correndo, voado pra Itália, né? Que é onde moram os Volturi, num castelo. E a Alice diz pra Bella correr atrás dele, diz pra ela, dá pra ela a rota que ela deve seguir até chegar onde está o Edward. E aí, de longe, a Bella viu o Edward, depois de correr muito, atropelar meio monte de gente. E o desespero dela nessa cena aqui também convence bem, né? E ela corre até o Edward, né? Eu já vou falar dessa cena. Ela corre até o Edward e salva ele, né? Pra fazer ele ver que ela tá viva. E aí, logo na sequência, os dois entram lá no castelo, ali numa sala, e se beijam, se declaram, e o Edward e a Bella, eles se reconciliam, né? E na sequência nós temos a Jane, né? Que é a Dakota Fanning, exigindo que ele e a Bella acompanhem ela e os outros dois Volturi que vão até lá, até a sala de reuniões onde está o Volturi, né? E Alice aparece lá e vai os três, vão para essa sala, e o Edward e o Aro tem um enfrentamento e o Edward quase é morto por um outro Volturi, até que a Alice diz que vai transformar a Bella em vampira, né? Essa sequência toda é muito boa, né? E aqui a Bella também, assim, ela tem um pouquinho mais de expressão aqui nessa cena também. Ela tem, quando ela começa a sair da depressão dela, ela começa a melhorar um pouquinho, que a fase depressiva dela estava Em quarto lugar, eu fico com a cena da votação na casa dos Cullen. Depois que a Bella, o Edward e a Alice voltam para os Estados Unidos, tipo, eles estavam na Itália e voltaram para os Estados Unidos, o Edward pede perdão para Bella, ela aceita o perdão dele, os dois se beijam, tudo, aquela coisa toda, e o Edward diz para Bella que há formas de enganar os Voltures para não precisar transformar ela em vampira. Só que ela discorda disso porque ela mais do que nunca quer virar vampira. Então o que ela faz? Ela junta todos os Cullen na casa deles, porque eles já voltaram junto com Edward. E ela pede uma votação para, tipo, quem quer que ela vire vampira ou não. Ela acaba ganhando pela maioria. Os únicos que são contra ela virar vampira é o próprio Edward, né? Eu já falei diversas vezes. Porque ele acha que é o fim da linha para qualquer um que se preze ali,
que é uma condenação ao inferno. E também a Rosalie, né? Obviamente a Rosalie ia ser contra. Por dois fatores ela seria contra. Primeiro, porque ela odeia a Bella, ou seja, tudo que a Bella quer, ela vai fazer o oposto. Tipo, se a Bella tá de um lado, ela automaticamente tá do outro. E segundo, porque assim como Edward, ela também vê essa questão de ser vampiro como uma condenação ao fim da linha, porque ela queria ser humana, né? Que nem eu falei no primeiro podcast. Mas a história da Rose, ele ganha um pouquinho mais de destaque no terceiro filme, no Eclipse de 2010, que é o próximo podcast. E essa votação, tirando esses dois, o resto da casa tudo vota que sim, que quer que ela vire vampira. E é um momento muito interessante. Essa parte da votação também é legal. E em terceiro lugar, agora nosso top 3, eu fico em terceiro lugar com a cena em que a Bella se atira do penhasco, né? Pra ter mais uma visão de esquizofrenia dela, do Edward. E nesse momento que ela se atira do penhasco, quem ela vê ali no fundo do mar? Sim, ela mesma, Victoria. Victoria tá em todo lugar, a todo momento. Ela sempre sai de focos, mas sempre volta. Por quê? Porque ela quer matar a Bella. Tanto é que o Jacob, logo depois que a Bella descobre que ele é lobo, aquela coisa toda, e eles vão conversar na mesma praia lá do primeiro filme, ele diz que eles estão caçando uma vampira que ela sempre vai embora. Ele diz primeiro pra Bella que mataram o Lord. Depois ele diz pra Bella que tem uma vampira companheira dele, comparsa, que eles estão tentando pegar ela, mas que ela vai embora e sempre volta. E não sabe o que ela quer. E a Bella diz que ela quer Bella, a Vitória quer matar a Bella. E ela conta toda a situação pro Jacob, né? Da história do Ed, do James e tudo mais. E aí os lobos, eles começam a perseguir essa Victoria aí, a proteger o pai da Bella e a Bella, né? E a Bella volta a ficar mais um tempo sozinha. E nesse meio intervalo em que ela tá sozinha, né? Ela decide se atirar desse penhasco para poder ter uma visão do Edward. Por que ela faz isso? Porque ela viu uns lobos, né? Quando o Jacob ainda era humano, vamos dizer assim, quando ele ainda não havia se transformado em lobo, nem nada disso, ela viu uns outros garotos da tribo Gilead se atirando. Ela, a princípio, fica preocupada, achando que vão se matar, sendo que no final ela acaba fazendo a mesma coisa, né? E o Jacob diz que eles estão fazendo isso por adrenalina. E ela está procurando todo tipo de adrenalina para poder ver o Edward, né? Louco, esquizofrênico e tudo. E também suicida, né? Vamos acrescentar esse adjetivo para Bella. E aí a Bella faz isso com uma forma de adrenalina, porque toda vez que ela se põe adrenalina, vamos dizer assim, para não dizer burrice, ela consegue ter uma visão do Edward. Eu nem vou comentar essa questão da esquizofrenia, porque cada um tira suas próprias conclusões. E também eu já dei minha opinião expressa, crítica e dura a respeito disso. Em segundo lugar, eu fico com a cena em que a Bella salva o Edward, já falei, né? Ela vê ele tirando a camiseta e indo se expor aos humanos, ela corre, consegue fazer ele se afastar do sol, e os dois se reconciliam ali mesmo. E, em primeiro lugar, eu fico com a cena em que o Edward termina com a Bella. Eu acho que é a melhor cena desse filme e uma das melhores da franquia. Também é uma cena um pouco triste, né? Vocês podem até não gostar do casal, mas é uma cena triste, assim. Também a forma como ele termina com ela ainda é pior ainda. É um babaca, né? É o tal do macho escroto. E a Bella fica muito triste, né? E ainda tem aquela música de fundo que só piora, que tá ruim. Enfim, essa cena em que o Edward termina com a Bella e diz pra ela que ela não é boa o suficiente pra ele, aquilo ali quebra a Bella de vez. Tanto é que depois que a Bella salvou o Edward, ele disse que ela acreditou muito fácil na mentira dele, que tudo que ele falou no término deles era tudo mentira. Aí a Bella disse que nunca fez sentido na cabeça dela ele querer ela. É aquela conversa sem pé nem cabeça, enfim. Mas essa é a minha em primeiro lugar, eu fico com essa cena em que o Edward termina com a Bella, né? E aqui vamos para algumas curiosidades, porque esse podcast já está ficando longo demais. Para quem não sabe, agora vamos lá, as curiosidades. Apesar do filme ter sido bem recebido pelos fãs, o Lua Nova ele teve uma aprovação de 29% no Rotten Tomatoes, com uma média de 4,7 para 10, ou seja, uma média bem baixa, né? O outro filme teve uma média um pouquinho superior. Esse aqui, apesar da bilheteria alta, é aquela conversa, não é porque a bilheteria é alta que o filme é assim, nossa, o melhor filme de todos os tempos da história do cinema. Não, porque, por exemplo, Poderoso Chefão é assim, não só na minha opinião, na opinião de vários críticos, acho
de todo mundo que preza o cinema da sua forma crua. Poderoso Chefão é o melhor filme de todos os tempos da história do cinema, da humanidade, é o melhor filme, melhor de todos os tempos de tudo. E ele rendeu o quê? 245 milhões de dólares em bilheteria. E o Lua Nova, que já é um filme que muita gente mete o pau, rendeu 709 milhões de dólares. Ou seja, nem sempre bilheteria alta quer dizer filme com um enredo poderoso, rico. Tem filme muito melhor que dá muito abaixo disso, enfim. E esse é um caso. E para quem não sabe, Lua Nova seria dirigido pela mesma diretora do filme anterior, Crepúsculo, a Catherine Hardwicke. Mas aí ela teve conflitos de agenda e também principalmente rolam boatos que ela teve alguns desentendimentos com o autor Stephen Meyer. E aí com isso a sua direção no filme foi por água abaixo. Para quem não sabe também, a Silmet Entertainment deu sinal verde para a sequência de Crepúsculo, Lua Nova, um dia depois que o filme estreou nos cinemas. O Crepúsculo, quando estreou o Crepúsculo, já anunciaram, vai ter o Lua Nova. Porque são 4 livros. Crepúsculo de 2005, Lua Nova de 2006, Eclipse de 2007 e Amanhecer de 2008. Ou seja, enquanto o primeiro filme, o Crepúsculo de 2008, estava sendo lançado, já tinha sido lançado o último livro da franquia, o Amanhecer. Ou seja, o povo queria todos os filmes na mesa para ontem. E para quem não sabe, após vários meses de rumores, o diretor, o Chris Whitty e o autor Stephen Meyer disseram que o Taylor Lautner voltaria a viver o Jacob em Lua Nova. E para que isso acontecesse, ele precisou ganhar 8 quilos de massa muscular. Como eu falei, ele precisou ganhar mais massa muscular para parecer mais musculoso, aquela coisa toda, porque ele ia ganhar muito mais destaque no filme se comparado com o primeiro. Para quem não sabe, na cena do estacionamento da escola, a Bella está fazendo 18 anos. E essa cena foi gravada no dia 9 de abril, quando a Kristen Stewart estava com 19 anos. Olha só que curioso. E o filme, e de toda a série Crepúsculo, né, tanto o filme quanto o livro, o Robert Pattinson, né, o Edward, disse que o Lua Nova é a sua história preferida. Dos 4, o Lua Nova é o preferido dele. E assim, convenhamos que o Lua Nova, apesar de alguns defeitos, né, como eu já citei, não vou voltar, de fato, assim, eu acho que é o que ganha mais enredo em termos dramáticos, assim, para mim o Lua Nova e o Amanhecer Parte 2 são os 2 melhores filmes da franquia. O Lua Nova porque ele tem uma carga dramática assim um pouquinho mais séria mesmo, né? Ele não se vende como um romance para adolescente comparado com o primeiro, aqui ele já se vende como um drama sobre você perder o seu amor, perdendo o sentido de eterno, aquela coisa assim, né? E nós ganhamos novas histórias, como a história dos Skeletos dos Volturi, né? O Edward, no início do filme, explica para Bella quem são os Volturi, né? Inclusive, um fato curioso, o Carlyle já esteve com os Volturi, mas acabou se afastando deles por não concordar com o meio em que eles viviam, né? Porque eles matam humanos, são extremamente cruéis e repulsivos, né? E o Carlyle queria, apesar de também achar que estava condenado, ter uma vida um pouquinho digna. Tanto é que o Carlyle acaba virando médico. Ele pensa, eu não vou matar humanos, eu vou me alimentar de sangue animal, né? Assim como os outros Cullens, vou me alimentar de sangue animal e virar médico para poder salvar vidas humanas, né? Foi muito nobre da parte dele fazer isso. Ser isso, né? Seria uma forma de reparação por ele ser quem é. Assim, na cabeça dele é isso que acontece. E as filmagens de Lua Nova ocorreram entre os dias 23 de março e 29 de maio de 2009. Ou seja, em 2 meses aproximadamente o filme já estava todo rodado. É muito rápido. Bem, eu fico por aqui com esse podcast sobre o filme Lua Nova. Ficou bem longo, né? Eu recomendo que assistam, né? Para quem gostou do primeiro, esse também é uma boa. É muito melhor que o primeiro, muito superior. E em breve teremos Eclipse, Amanhecer Parte 1 e Amanhecer Parte 2. Fico por aqui com o podcast de Lua Nova.